Olá, meu nome é Cristiane e esse trabalho eu vou falar sobre escolhas saudáveis. Eu sou aluna do curso de nutrição do semipresencial da Unipar. Você sabe o que realmente está no seu prato? A gente vai começar falando sobre a classificação dos alimentos. Que essa classificação dos alimentos, qual é o objetivo dela? É orientar para escolhas mais saudáveis, processos produtivos, entender os processos produtivos desses alimentos que a gente está ingerindo e qual é a influência desses alimentos na nossa saúde individual e também na saúde coletiva. E aonde que tem essa classificação dos alimentos? No Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde que é referência no mundo todo pela sua qualidade e também pela facilidade com que a gente consegue acessar essas informações. Lá trata sobre práticas alimentares sustentáveis, respeitando a diversidade cultural, social e regional do nosso país. Então, lá nesse guia ele traz ali a classificação dos alimentos em alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, a gente vai falar sobre cada um deles. Os alimentos in natura, eles vêm direto da planta ou do animal, sem passar por nenhum processamento. Por exemplo, ovos, frutas, carnes, os minimamente processados, eles passam por um processo que não altera significativamente a composição desse alimento, como feijões, arroz, os grãos no geral. E esses alimentos, tanto in natura como minimamente processado, devem ser a base da nossa alimentação. Lá no final eu vou falar quanto por cento da alimentação deve ser desse tipo de alimento. Aí tem os alimentos processados, que eles passam por modificações industriais para aumentar a durabilidade ou também para melhorar o sabor. Por exemplo, os pães, os queijos, as conservas, os enlatados. E eles devem ser consumidos com moderação, pois eles têm um aumento aí na quantidade de sal e de açúcar. E também pode ter aumento de óleo. Temos os alimentos ultraprocessados. Esses aqui passam por diversas etapas de processamento, contêm ingredientes como corantes, conservantes, emulsificantes e aromatizantes, ou seja, bem diferente dos alimentos naturais. E são os refrigerantes, salgadinhos, embutidos, esses alimentos que a gente adora consumir, né? Mas eles devem ser evitados, pois eles contribuem para o aumento de doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão, porque o valor nutricional deles é baixíssimo, né? Eles têm um sabor super palatável que dá vontade de comer muito mais, mas o valor nutricional deles é praticamente zero, então não é indicado a gente consumir isso no nosso dia a dia. E por que os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação? Porque eles são ricos em nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes e até mesmo água, que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Eles favorecem a saúde e previnem doenças, né, por ter todos esses nutrientes. Então, previne doença como obesidade, diabetes, hipertensão, essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Não possuem aditivos químicos e conservantes, né? Como a gente viu, né? Os alimentos ali naturais, as frutas, verduras ou até mesmo os grãos, eles não têm conservantes, né? Eles são só processados ali minimamente para ser comestíveis. Contribuem para um sistema alimentar mais sustentável, né? Evitando aí a geração de resíduos e degradação ambiental, né? Por exemplo, os alimentos ultraprocessados, a gente sabe que geralmente vêm com um monte de embalagem e tudo mais, então a gente acaba descartando muito mais. E esses alimentos in natura ou minimamente processados podem ser combinados em preparações caseiras mais saudáveis e equilibradas. E o Guia da População Brasileira diz que a gente tem que comer aproximadamente 80% da nossa alimentação de alimentos minimamente processados ou alimentos in natura. Então, a conclusão que fica é: vamos priorizar alimentos in natura na nossa alimentação, né? Pois ele faz bem tanto para nós quanto para nossa sociedade e o meio ambiente, né? Importante, se você não conhece ainda o guia de alimentar para a população brasileira, baixe aí na internet que ele está disponível de graça. Ele ensina, inclusive, como você montar um prato saudável, as proporções para o seu prato, sem você precisar ficar calculando uma dieta, mas com alimentos saudáveis e naturais. Então, eu acho isso incrível. E agora fica aí a pergunta para você: o que você pode mudar na sua alimentação hoje? Então, a referência que eu utilizei foi o Guia Alimentar para a População Brasileira e obrigada pela sua atenção até aqui.